E aí, vamos estudar a lição? Super domingo chegou, bateu a nossa porta e vamos aproveitá-lo. Claro, o dia tem que ser aproveitado, mas como? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, através do estudo da lição da escola sabatina. Então vem comigo hoje aqui, porque nós vamos dar um pulo, por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, você sabe disso. Quando ele estava se aproximando do Rio Jordão, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 29 vezes o Apocalipse anuncia Jesus como Cordeiro. Quem que é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Pois é, Apocalipse 13, verso 8 está dizendo que ele foi morto antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que Deus não foi apanhado de surpresa. Caso o ser humano caísse em pecado, como de fato caiu, ele já tinha um plano estabelecido para o resgate do ser humano. Mesmo sendo sabedor da possibilidade desse ser humano pecar, ele não desistiu de criar esse ser humano, não desistiu de amar esse ser humano e nem de dar a oportunidade para este ser humano. E caso esse ser humano viesse a cair como de fato caiu, já existia um plano para o resgate, onde o próprio Cristo desceria, se faria homem, habitaria entre nós e se entregaria à morte e morte de cruz para nos resgatar. Ei, tudo muito bem planejado. Este plano foi passado para Adão e Eva. Este plano foi vislumbrado pelo próprio Abraão em uma experiência muito particular, onde Deus o envolveu em todo um processo pedagógico para que ele aprendesse na carne o significado do sacrifício. Afinal de contas, Deus pediu o seu filho, o seu único filho, que ele tanto amava, para ser sacrificado no alto de um monte. Igualzinho seria a situação do Cristo. O filho amado, o único filho a quem Deus tanto amava, Deus entregaria no alto do monte para resgate da humanidade. Por isso Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. A realidade foi passada para Adão e Eva, foi passada para Abraão e agora chega até você. Você está entendendo o que aconteceu na cruz do Calvário? Pastor, por que tinha que ser a cruz? Porque a cruz traz-nos algumas realidades. A palavra diz: maldito que for pendurado no madeiro. E a palavra também diz que ele se fez maldição por nós. Ele tomou a maldição que era minha para outorgar a minha bênção que pertence a ele. Note, a maldição que era outorgada a mim era a morte eterna. Ele experimenta a morte para que eu tivesse direito à bênção da vida eterna. Você se ligou nisso daí? Então note, a cruz, símbolo de maldição. Então a cruz era adequada porque ele tomou a minha maldição. A cruz, se você reparou, ligava o céu à terra, estava ali no intermediário entre o céu e a terra, mostrando exatamente a ponte que o nosso Cristo fez. Número 3, foi um ato público. Jesus não morreu escondido, trancado dentro de um quarto com câncer, com diabetes, colesterol alto, explodir. Não, ele morreu na cruz porque era um ato público para que todas as pessoas pudessem contemplar a salvação que estava sendo oferecida a elas. E outra coisa, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Havia muito sangue no sacrifício da cruz, exatamente para ilustrar o que Paulo disse, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Percebe porque a cruz era de fato a morte adequada para o Filho de Deus, para que pudéssemos ser alcançados em todos esses aspectos. Ele morreu por você. Então, dê uma resposta. A cruz exige uma resposta, exige um posicionamento, exige uma decisão. Qual é a sua decisão, resposta e posicionamento em relação ao sacrifício que Cristo fez por você? Entregue-se a Ele, ore comigo. Nos entregamos ao Senhor, agradecidos, ó Deus, pela remissão, pela expiação, pela salvação e porque nos ama tanto, em nome de Jesus.